Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Nós da Pós, uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento, Tecnologias e Sociedade da Universidade Federal de Itajubá. Eu sou Marina Iba, jornalista e mestranda, e vou conduzir essa conversa. E no episódio de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as linhas de pesquisa dentro do Programa de Pós-Graduação. E os nossos convidados são os professores coordenadores das linhas de pesquisa, Carlos Alberto Máximo Pimenta e Jesus Antônio Garcia Sanches. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês. É um prazer estar aqui, uma iniciativa bacana da universidade. Eu coordeno a linha Desenvolvimento e Sociedade, eu sou antropólogo, formado pela PUC São Paulo, doutor em antropologia, desenvolvo trabalhos com relação a políticas culturais e geração de renda, e dentro dessa perspectiva de tentar fazer uma leitura dos artefatos produzidos nesses saberes ancestrais, né? Nestes saberes populares, e da perspectiva de fazer uma leitura das técnicas, fazendo uma leitura dos processos de geração de renda, e especificamente eu tenho trabalhado nos últimos tempos a discussão sobre economia dos saberes, que é um tema novo para mim, em especial, porque o que mais se discute é economia da cultura, e nisso a gente tem envolvido os professores do programa de uma certa forma, a partir de um projeto integrador, que a gente chama de regionalidades, economias e tal, um guarda-chuva que tenta compreender todos, de uma certa forma, a maioria das pesquisas que são produzidas aqui no programa. Bom, meu nome é Jesus Sanches, sou professor ali do DTEX há uns 2 anos, mais ou menos, Pimenta. Eu sou engenheiro civil, certo? Formado na área de estruturas, métodos numéricos. E dentro do DTEX eu trabalho um pouco das construções sem terra, construções sustentáveis, tratamento de dados que vêm desde a parte social, desde a parte psicológica, certo? E como é que o indivíduo se insere também dentro das cidades, do que a gente denomina corpo, cidade, certo? Como o indivíduo afeta a cidade e a cidade afeta o indivíduo. Então, eu trabalho um pouco nessa linha e atualmente sou o coordenador da linha de desenvolvimento e tecnologias. E nessa linha praticamente trabalhamos dentro dos desenvolvimentos tecnológicos, não unicamente desde o ponto de vista clássico, capitalista que a gente conhece, que a gente coloca a tecnologia como aquelas invenções que geram renda, que geram inovação, certo? Senão que a gente trabalha as tecnologias desde um ponto de vista diferente. E como essas tecnologias realmente aportam para a sociedade, como elas afetam na sociedade. Sempre será que as tecnologias são boas? Então, para te dar um exemplo ali, Marenta, a gente, agora na disciplina ali de Corpo e Tecnologia, junto com o Rogério, a gente está investigando um pouco da cidade esponja. Então, as cidades esponja vão na linha contrária do que a gente acha de progresso, de desenvolvimento. Então, aqui na cidade a gente vê os políticos asfaltando as ruas, certo? Achando que isso é uma tecnologia boa, porque isso facilita que você passe com o teu carro e não vibre e tal. Só que as cidades esponja vão na linha contrária. Elas estão eliminando todos esses asfaltos impermeáveis, eles estão recuperando os rios, eliminando os muros canalizados dos rios e recuperando a mata nativa dentro desses rios. E então vemos que o que muitas vezes entendemos como tecnologia, como desenvolvimento, realmente não sempre beneficia a tua população, nem sempre aquilo é o adequado. Então, a gente questiona todas essas invenções tecnológicas e todo esse desenvolvimento, certo? E analisamos se realmente isso é a solução correta para a sociedade. Sim, eu acho que, independente da linha de pesquisa, uma perspectiva do programa é tensionar e questionar conceitos, né? Dissecar conceitos e essa estrutura hegemônica da ciência. E um pouco disso também vem dessa perspectiva de abordagem interdisciplinar, né? De olhar para os problemas enquanto problemas de uma sociedade complexa e local. Como que vocês, né, trazem isso? Como que vocês
conseguem apresentar um pouco mais para a gente essa perspectiva da interdisciplinariedade dentro das linhas de pesquisa? Essa é uma questão importante, fundamental, porque não se faz interdisciplinariedade sozinho. E também não se faz interdisciplinariedade com pessoas da mesma área de conhecimento. Então, a gente tem que negociar outras formas outras metodologias, outras discussões teóricas a partir de pesquisadores e de produção de conhecimento de inúmeras áreas. A gente dialoga com o engenheiro, com o cientista social, o engenheiro de materiais com o engenheiro civil, o engenheiro mecânico com o arquiteto com o educador com o psicólogo. Então, de certa forma, isto é fundamental. E dentro desse campo que a gente vai chamar de interdisciplinariedade, a pesquisa não se pode fazer sozinha. Então, como é que ela se movimenta? Nós temos que fortalecer os grupos de pesquisa, nós temos que fortalecer, olhar uma questão, mas com diversos ângulos de olhares para tentar entender essa complexidade da sociedade. Por exemplo, o professor Jesus fala uma coisa bacana que eu tinha discutido muito com alguns professores do programa, que é pensar a cidade não só dessa perspectiva de inteligência tecnológica, mas também de outras inteligências que tem na cidade. Do ponto de vista das políticas culturais, por exemplo, há um maciço investimento de negar as coisas do lugar como potência para a transformação social. E a gente tem mostrado nas nossas pesquisas que há grande possibilidade de você pensar em desenvolvimento, ciência, tecnologia, inovação, de uma perspectiva mais distributiva, mais igual, mais igualitária, mais coletiva. Ela passa por disputar a ciência, a inovação, as tecnologias, no mesmo nível que disputa as indústrias, por exemplo. E o gestor público, os movimentos sociais, têm que entender que a cultura é um lugar potente para a gente desenvolver o local. E que não passa por essa lógica do trabalho, por exemplo, de alguém dominar ou controlar a força de trabalho de muitos, ou alguns terem mais do que os outros. Então, a gente vai criar condições, ou pelo menos do ponto de vista da pesquisa, criar subsídios para que a gente possa pensar outras plataformas de desenvolvimento. Porque a grande pergunta é, desenvolvimento para quê? Desenvolvimento para quem? Tecnologia para quem? Né? Para quê? Nós estamos a serviço de quem? Né? Um certo momento da vida, eu dava aula de sociologia do esporte, e os professores de educação física estavam falando, não, tem que usar tênis assim, tênis assado. Eu falei para vocês, não são vendedor da Nike ou da Adidas, vocês são educadores. Né? Então, como é que você vai criar outras formas de entender esse processo a partir de categorias de sociedade que lhe permita ver outras portas para enfrentar o mundo e para enfrentar essa complexidade que é um mundo cada vez mais sem trabalho, cada vez mais não precisa da força de trabalho, cada vez mais injusto. Como é que a gente quebra essa cadeia, essa estrutura? Né? Então, é só com a pesquisa, com a ciência mesmo. Bom, Marina, com relação à interdisciplinaridade, realmente, quando você vai na definição de problemas interdisciplinares ou na definição de problemas complexos, um explica com o outro, certo? Você vai lá, um problema complexo, um problema interdisciplinar. Ou um problema interdisciplinar é um problema complexo. E, praticamente, a interdisciplinaridade do programa permite que a gente aborde questões que, em outras partes da universidade, não são abordadas. Como, por exemplo, voltando ao exemplo das cidades, no processo seletivo deste ano, um dos alunos apresentou a possibilidade de ter uma solução verdadeira para os problemas de água da cidade. E aí, da forma como ele apresentou, ele mostrava claramente que o problema está latente faz anos, na cidade cada vez piora mais, certo? Aí vem um prefeito X ou Y e faz uma obra para melhorar. Ele melhora aqui, mas alarga lá para águas para cima, águas para baixo. E aí a gente colocou para ele justamente, olha, é que esse realmente é um problema muito complexo. Por quê? Porque a parte hídrica, hidráulica, etc., ela é contraintuitiva. Ou seja, você amplia aqui o rio, você acha que vai melhorar,
certo? Só que você amplia aqui, ele sobe lá atrás, a depender do regime, do fluxo que está dominando. E aí, então, você requer a política agindo, você requer a engenharia, você requer atores sociais que vão conversar com a população que está morando ao redor do rio. E aí, então, começa um problema interdisciplinar e um problema de reavaliação tecnológica. Será que canalizar o rio é bom? Será que voltamos ao mesmo, asfaltar a rua é boa? Será que construir um prédio, densificar uma área, certo? É bom? E aí, então, é onde o programa entra para solucionar esses problemas complexos, esses problemas que uma engenharia só não consegue resolver, que umas ciências humanas também sozinhas não conseguem resolver. Então, nesse ponto de vista, o programa se apresenta como uma solução para os problemas que os outros não querem resolver, certo? E a gente tem isso muito bem usado hoje pelo capital, certo? Para a gente vender, que aquilo lá não interessa, que interessa só as ciências duras, tal. Mas você vê o Instagram, é o quê? O Instagram, ele resolveu um problema interdisciplinar, colocou tecnologia através das mídias sociais ali e tem uma análise da psique, da sociedade, para quê? Para te manipular, para te vender coisas. Então, eles estão fazendo isso e para a gente não consegue. A gente está anos com os mesmos problemas. Nossas cidades são cada vez mais agressivas, certo? A gente vê soluções que estão sendo dadas em alguns países para deixar os adolescentes longe das casas dos bairros bons. Então, tem soluções como apitos, que são escutados só por adolescentes, certo? Em algumas frequências, sabe que na medida que você vai envelhecendo, a gente perde o ouvido. Então, os adultos não conseguem perceber, mas os adolescentes sim. Então, eles ficam incomodados sem saber. Então, é isso que a gente está fazendo de uso de tecnologia, para a cidade se voltando contra a população, certo? Então, o programa entra na contramão desse tipo de soluções e estamos realmente pensando a tecnologia para a sociedade, certo? Sim, eu acho que daí você traz essa perspectiva da cidade, como pensar esse espaço, né, vindo da engenharia e trazendo essa leitura também da sociologia, das ciências sociais, de pensar as políticas públicas, e eu acho que o professor Pimenta trabalha isso também, de olhar esse espaço da cidade a partir da economia da cultura, a partir dessa movimentação, né, de como que a gente valoriza o que é produzido aqui nesse espaço. E aí a gente é interdisciplinar, a gente fala de problemas complexos e como que a gente consegue diferenciar as linhas de pesquisa, né? Que é desenvolvimento e sociedade, desenvolvimento e tecnologias. Não, bacana a sua pergunta, porque não é tranquilo, porque ao mesmo tempo que a gente está na linha de desenvolvimento e sociedade, nós também estamos dialogando com desenvolvimento e tecnologia, né? E por que isso? Porque o programa, quando ele pensa tecnologia, ele não pensa de uma forma finalista, dispositivo, né? Não estamos pensando no smartphone, na televisão e tal. Nós estamos pensando em concepções filosóficas que antecedem o produto. Então, a proposta é fazer pesquisa que compreenda os processos de constituição da tecnologia. E na construção desses processos, como são as novas metodologias que podemos pensar em outros processos. Né? Por exemplo, uma vez nós fomos em Maria da Fé fazer uma pesquisa com o pessoal que faz artesanato e que faz a fibra da banana. E em alguns momentos, os caras que estavam com a gente estavam pensando como é que ele usa a fibra, como é que ele processa a fibra. E a gente estava pensando como é que ele cria técnica para fazer aquele prato. Qual é a técnica que ele usa? Qual é a tecnologia que ele usa, né? No processo de fazer a cerveja, no processo de fazer o queijo, a cachaça. E que a grande indústria coloca isso como uma patente, né? Você se apropria do conhecimento tecnológico, do saber popular, do senso comum, transforma isso em produto e aí você vende na prateleira do supermercado. E aí você nega que aquilo nasceu dos saberes populares. Né? O chazinho da vovó, os princípios ativos das plantas, que hoje todo mundo todo mundo não, uma grande parte da população, principalmente a população que tem um poder aquisitivo melhor, se volta para a natureza como um elemento de fugir dos fármacos, da farmácia. Então, isso é que a gente está, de certa forma, tentando entender. É claro que a linha de pesquisa ela é muito mais que isso, né, porque ela envolve
outras questões, mas, de uma forma geral, a gente está tentando juntar pessoas para pensar problemas que são problemas desse tempo de sociedade, deste momento, sem desconectar do local e sem desconectar do regional. Na realidade, a gente não tinha que pensar em desenvolvimento, a gente tinha que tirar o des, passar uma tarja no des e falar em envolvimento, né? Só que essa construção teórica, ela demanda tempo, demanda a gente dialogar com a teoria hegemônica, entender a teoria hegemônica, desconstruir a teoria hegemônica, explicar para as pessoas do senso comum o que nós estamos chamando de desenvolvimento. De novo, fazer com que o homem público pense em desenvolvimento, não só atrair indústrias, mas do potencial da cultura como outras possibilidades de gerar renda. É um exercício interessante, mas ele não é tranquilo, né? Realmente a separação é difícil de definir, porque, por exemplo, Pimenta trabalha desenvolvimento e sociedade na linha, mas a parte de artefatos eu encaixaria em tecnologias, certo? Mas uma das coisas que eu vejo assim, diferente na linha de tecnologias é mostrar ou definir para a população, certo? Para a sociedade, o que o Pimenta falou, que nem tudo de tecnologia é o smartphone. Então, um exemplo assim que eu penso do que seria a definição do programa de tecnologias são os chás, certo? O chá, você pega o chá de camomila, está provado por artigos, etc., que ele diminui a hipertensão, ele melhora a qualidade do sono, ele tem uma série de melhorias na saúde da pessoa. Só que você pergunta para a pessoa, olha, isso aqui é uma tecnologia? Qualquer pessoa comum da cidade, ele vai te falar que não, é um chá. Agora, se você pega um medicamento para hipertensão e pergunta para a pessoa, isso é uma tecnologia? Ele vai te falar que sim. Certo? Porque temos uma concepção de tecnologia muito empresarial, muito no que gera lucro, muito no produto, certo? Então, o programa, em parte, além de outro tipo de tecnologia, procedimentos, metodologias, e tecnologias que não unicamente geram lucro, senão que geram outro tipo de valor, certo? Aí entram conceitos como a economia solidária também, onde você tem objetivos que não são unicamente geração de renda monetária, senão que você consegue juntar uma turma e explicar para elas tecnologias ancestrais que existem, por exemplo, na minha linha de construções em terra, certo? São desenvolvimentos tecnológicos, aquelas técnicas de pau a pique, etc. Então, o conceito de tecnologia, ele se aplica à sociedade, e eles são formas de desenvolvimento, mas entra mais na nossa linha. Então, a separação vem um pouco nesse sentido. Está vinculado a outra linha, mas a gente separa quando a nossa concepção de tecnologia prioriza sobre a outra linha. Então, sim, acho que como mestranda, né, para mim foi uma dificuldade de sair desse universo da disciplina para enxergar a tecnologia como um processo, né? A tecnologia, para além da gente esperar que qualquer equipamento a gente encosta digital e acessa, e olhar para esse lugar, né? Entender essa epistemologia mesmo, pensar o conceito daquilo, entender como técnica, como um procedimento, enquanto processo, né? Pensar que política pública também é uma tecnologia. E foi uma dificuldade muito grande. Eu acho que para muitos dos colegas também, né? A gente vem de formações mais disciplinares, até eu que venho de ciências sociais aplicadas, tenho uma formação disciplinar. E aí, quando a gente pensa no interdisciplinar, nessa nova maneira de abordar a pesquisa, como que a gente pensa o percurso metodológico disso, né? Assim, vocês encaram também como um desafio enquanto professores, nessa coordenação de como que a gente consegue pensar esse suporte para desenvolver um percurso metodológico que envolve diversas formações, novas reflexões para a gente que no mestrado está iniciando uma carreira de pesquisa. Vocês colocaram uma ordem aqui, nós estamos seguindo.
Mas antes de entrar nessa questão de metodologia, que eu acho que é bem bacana, eu queria dizer para vocês assim, por exemplo, nós temos paralelo ao programa, nós temos um curso de especialização que chama-se Tecnologias, Formação de Professores e Sociedade. A dificuldade dos profissionais que estão ali entender os saberes, porque o que a educação faz? Ela sistematiza os saberes num lugar e ela não chama aquilo de tecnologia, chama aquilo de educação. Mas educação é uma tecnologia. Então, quando você fala para o professor que o projeto pedagógico do curso que ele faz parte é uma tecnologia, que as metodologias de sala de aula é uma tecnologia, que é uma técnica que gera tecnologia, que não precisa do smartphone para ensinar o cara. Né? E isso demanda um maior tempão. Porque até o cara entender que isso também é tecnologia, que as mediações na escola são instrumentos de tecnologia, que a democracia é um instrumento de tecnologia. E aí nós começamos a ter um problema, que eu acho que Jesus enfrenta isso, eu enfrento, porque a gente tem que dialogar não só com o aluno e com o externo, com o resultado das nossas pesquisas, mas também temos que dialogar com os nossos pares. Inclusive, dialogar no sentido de disputar espaço político e de você ter rusgas pela incompreensão do outro sobre aquilo que você está fazendo. E isso implica em quê? Implica numa mudança metodológica que não pode ser a metodologia disciplinar. Nós não podemos mais usar Gil, Eva Maria Lacatos, dizer que a pesquisa é qualitativa e tal. Nós temos que uma outra proposta. Mas isso não é tranquilo. Nós temos que ter uma outra proposta de escrita, porque as nossas escritas são disciplinares. Né? Que é uma escrita que vem das engenharias, sem nenhuma crítica. Viu, Jesus? Que essa coisa dura, que você começa lá, introdução, referencial teórico, metodologia, análise, resultado e conclusão. Então, o objeto precisa fluir, precisa andar. Só que, para isso, nós precisamos de uma outra forma de escrever. Uma outra forma, inclusive, de pensar. Porque quando a gente fala num programa interdisciplinar, a gente tem que aumentar a capacidade cognitiva da gente entender o mundo. Porque o universo, cada vez mais que eu vejo uma ilha, quando você alarga o lago, a costa da ilha, você também alarga a sua capacidade de ver o mundo. Você fala assim, nossa, que burro. Eu sou burro, não sei ver isso. Por quê? Porque você alargou o seu horizonte. E isso precisa de uma outra metodologia, precisa de uma outra estratégia. E isso demanda tempo. Este movimento ele demanda tempo, demanda amadurecimento, inclusive dos professores, dos alunos e dos professores. E isso não é uma tarefa tranquila. Por quê? O melhor lugar é aquilo que te dá segurança, então a gente precisa de segurança. E a interdisciplinaridade rompe com a nossa segurança. Né? Realmente, só complementando antes, de novo, também de entrar na parte metodológica, com essa quebra de paradigmas, na primeira orientação que eu tive aqui, eu enfrentei isso, porque você vem com uma definição, uma construção social do que é ciência e como você trata a ciência. E aí, nos primeiros trabalhos que eu estava lendo para ajudar o aluno, certo? Que eu peguei a orientação em andamento ali, o autor relata que a maior obra de desenvolvimento de engenharia do país era o SUS. Aí eu falei, o SUS? Mas onde está a obra? Certo? Onde que está o que eu vejo ali? Depois que você entende a definição mais ampla, que é difícil, você ainda continua em construção, você entende que realmente o SUS é o maior desenvolvimento em engenharia do país, certo? Só que ninguém entende isso dentro da engenharia, é muito curioso. Aí, na sequência, aí, falando justamente de metodologia, a dificuldade das construções metodológicas que a gente tem é que quando você vai enfrentar um problema complexo que não foi resolvido, não tem uma base, certo? Então, muitas vezes tem que ter essa liberdade, mas ao mesmo tempo a gente acaba usando metodologias de várias. Então, eu oriento um trabalho na linha de psicologia, certo? Com inteligência artificial. E aí, como que você constrói essa metodologia para tratar um assunto que você domina e um que não? Certo? Então, aí a interdisciplinaridade do quadro docente também auxilia muito. Hoje a gente vivenciou isso. A gente entra numa banca de qualificação, por exemplo, tem uma proposta metodológica, uma proposta de construção de pesquisa,
mas a mesma banca ajuda a construir. E essa é uma grande vantagem que a gente tem no programa. Temos professores que atuam em diversas áreas, e aí praticamente a gente olha a metodologia do Pimenta, as minhas metodologias são totalmente diferentes, mas conseguimos construir um conjunto. Então, só que não é fácil. Isso ali cria insegurança para o professor, cria insegurança para o aluno, cria disputas, certo? E a gente vê isso tudo no programa e pouco a pouco o aluno se forma e a gente também se forma como programa. Só um complemento, que acho que é legal. Aí é que entra a beleza do rolê, como se diz na modernidade. Aí que entra a beleza, porque se você está aberto, se eu estou aberto, a gente abrir outras pontes, outras portas, eu acho que a gente dialoga, porque precisamos da técnica. Não dá para não abrir mão da técnica. Também não dá para abrir mão da capacidade de analisar o fenômeno. Porque se a gente ficar só no produto final e não entender como o fenômeno funciona, vai ficar uma sociedade funcional, instrumental e utilitária. Então você precisa de entender o fenômeno. Aí é que eu acho que é o grande ganho do PPG-DTEX, é que uma quantidade significativa de alunos e professores estão dispostos a fazer esse exercício de criar uma zona de intersecção, né, uma zona literalmente, onde nessa zona a gente pode misturar as nossas modos de ver. Não é tranquilo e demanda tempo. Eu acho que no terceiro episódio a gente já conversou sobre muita coisa aqui e sempre vem a questão da dificuldade, né? Porque é difícil entender, a gente sai desse lugar confortável. Mas sem sair do lugar confortável, eu não acredito que exista pesquisa, porque a pesquisa é justamente isso, né? Mesmo a disciplinar, existe alguma coisa que não está funcionando, aquilo incomoda e a gente vai em busca de um processo, de um método, de validar aquilo, de revisar aquele material para conseguir chegar em alguma solução, né? E a gente ouve os professores, entende um pouco mais das linhas e das pesquisas e continua, né? Eu acho que a gente... Todo dia eu volto para casa, quando eu saio daqui eu fico assim, o que é tecnologia? Né? Eu acho que se a gente nunca chegar nessa definição, é melhor para continuar a pesquisa, para continuar a investigação. A gente podia ficar para sempre conversando, mas para finalizar eu queria propor uma coisa diferente. Eu queria que vocês conseguissem, assim, rapidamente, né, superadas todas as dificuldades e incômodos e impulsos também da pesquisa, o que seria uma maior vantagem da gente desenvolver uma pesquisa interdisciplinar com uma equipe de professores de formações diversas e de colegas de sala também, muito diversos, e a gente acaba se apoiando muito nessa construção? O que é mais legal? Que é difícil, é muito. A maior vantagem é que você estaria desenvolvendo uma pesquisa que provavelmente não seja nociva para nenhum setor, inclusive para o capitalismo. Porque o que acontece? Se você não muda como sociedade a tua definição de desenvolvimento, o desenvolvimento se volta contra a sociedade. A gente viu isso em Rio Grande do Sul agora, certo? O que está acontecendo ali é que o mundo não é consequência unicamente do Rio Grande do Sul, mas o mundo não está pensando o desenvolvimento de um ponto de vista mais integral. E a aplicação de tecnologias para o bem-estar comum, não unicamente da sociedade, da natureza, certo? Um equilíbrio maior ali. E aí, se você não gasta 2 bilhões em desenvolvimento sustentável, por exemplo, você gasta 90 em reconstrução de um estado inteiro. Então, esse é um exemplo do que você pode estar agindo em favor do teu mundo, da tua natureza, do teu gênero, certo? Não contra. Porque nas outras linhas, como não é pensado na engenharia clássica, nas ciências puras, pode ser que você esteja agindo contra você mesmo, de alguma forma. E você não sabe, porque não está te obrigando a pensar nisso. Eu entendo, compreendo, penso, né, que o papel da interdisciplinaridade, o que é válido, o que é importante,
é porque nós rompemos com a individualização do processo de fazer pesquisa. Você está fazendo com gente, e com gente de tudo quanto é ordem. Só que você precisa de uma outra gente, porque tem que ser uma gente que queira fazer. Porque interdisciplinaridade tem que ser gente que quer fazer. A grande sacada é que a gente pode fazer, olhar, fazer, juntar e ir coletivamente. E romper com essa perspectiva do isolamento. As nossas pesquisas não são interdisciplinares ainda, mas elas estão caminhando, porque se você vê a sua pesquisa, você se fecha na sua casa e você fica com seus problemas sozinho. Se tivéssemos um grupo em movimento mais intenso, esse problema era nosso também, nós fazemos juntos. E essa é a grande sacada da interdisciplinaridade, a possibilidade da gente romper com essa individualidade. E a gente fala em trabalhos coletivos, relações coletivas, mundos coletivos. E um momento importante é superar essa cognição que é competitiva, né? Nós temos que ter mais generosidade na troca, pensar no outro, um outro estilo de vida para entender o processo de conhecimento. E que não é fácil. Quem está na pós-graduação sabe, a pós-graduação é violentíssima, né? Nós somos violentos. Nós somos bárbaros, incivilizados. Mas a grande possibilidade da interdisciplinaridade é a capacidade da gente ter uma generosidade da troca. Muito bacana. E também nessa troca tem a incompreensão, porque tem uma linha que divide quem é o professor e quem é o aluno, né? E se a gente não souber lidar, amadurecer tanto o professor quanto o aluno, essa linha vira uma bagunça. E eu sou favorável, não sou Foucaultiano, eu sou favorável às práticas libertárias, né? O que eu estou chamando de libertário aí? As linhas, os processos de conhecimento, eles se misturarem para criar uma outra coisa. E é junto que a gente faz. Né? Sim, sempre a troca, né? Em qualquer processo de... Parece pós-graduação, a gente trouxe também aqui já um pouco que é autoconhecimento, é descoberta, é desafio e é aprender a conviver de novo, né? Com estudos e pensar a sociedade. Eu acho que na proposta do programa é preparar, eu sempre brinco isso quando penso a minha pesquisa, né? Eu preparo diversas lentes ao mesmo tempo para conseguir olhar para aquilo. E eu só consigo fazer isso porque tem gente do lado segurando essas lentes também. Eu só tenho 2 mãos, né? Então, acho que é um trabalho coletivo. Eu queria agradecer muito vocês pela participação. Acho que a gente sempre tem muito para somar e para aprender. E convidar também quem estiver assistindo, se quiser conhecer mais do programa, tiver alguma dúvida, comenta, manda uma mensagem para a gente também, para a gente trazer mais pessoas para conversar e tirar as dúvidas. Muito obrigada, gente. Obrigado. Muito obrigada. Esse foi mais um Nós da Pós e até o próximo episódio.